Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu quero meditar no texto bíblico da Palavra de Deus, que se encontra no livro de João, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o versículo de número 31, do 31 ao versículo de número 37, que nos diz o seguinte: Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse texto bíblico, eu quero falar a respeito da vida eterna. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E como tema para esta passagem bíblica, eu quero trazer aqui um tema: onde passarás a eternidade? É uma pergunta. Louvado seja o nome do Senhor. Onde passarás a eternidade? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em certa ocasião, eu quero aqui trazer aqui um fato, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, baseado nessa palavra a respeito da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É comum que as pessoas perguntam: como vocês sabem que existe o inferno? Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ela nos confirma a existência do inferno. Ali será o destino de todos os que não põem sua fé em Jesus. Há várias coisas ditas a respeito deste lugar, e uma delas é que ali haverá choro e ranger de dente. Mateus capítulo 8, versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Se olharmos ao nosso redor, observaremos que há cada vez mais pessoas se esforçando para ir ao inferno. Nos dias atuais, há cada vez mais abusos, corrupção, mentiras, ambição, engano e etc. Entre tantas outras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós escolhemos aquilo que semeamos. Uma vida sem Cristo, uma eternidade sem Cristo, uma eternidade de tormento. Por acaso você já pensou no significado da palavra eternidade? Sem dúvida, isso está fora de nosso cotidiano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Além disso, se acrescentarmos tormento, glória a Deus, isso poderá nos causar um grande mal-estar. No entanto, eu lhe digo algo: muito reconhecerão a veracidade da palavra de Deus quando for
demasiadamente tarde. Porque a Bíblia diz que Jesus, louvado seja o nome do Senhor, em breve ele voltará para buscar a sua igreja. A Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Não haverá mais tempo para arrependimento. Temos apenas essa nossa curta vida para reconhecer a Deus como Criador e Salvador de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em certa ocasião, um piloto tentava aterrissar durante uma forte tormenta. Apesar de todo o seu esforço, a aeronave chocou-se na pista. Somente algumas pessoas escaparam com vida. Entre os passageiros havia 4 amigos e um deles, prevendo que tudo terminaria em tragédia, disse: "Bem, turma, até a vista, nos veremos no inferno." Segundo mais tarde, ele morreu no acidente. O que este homem fez em seus últimos segundos de sua vida foi apenas zombar da morte e do inferno. Você talvez faria o mesmo ou não. Reserve pelo menos alguns minutos para pensar em algo sobre o caso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje você tem a oportunidade de mudar o rumo da sua vida. Para tanto, você precisa saber, primeiramente, que sobre cada ser humano pesa uma dívida que pode ser paga somente com a morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que no livro de Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No entanto, Jesus Cristo assumiu esta dívida quando deu sua vida na cruz. Ali ele morreu por você e por mim. Foi um sacrifício de amor. A Bíblia também nos diz no livro de João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que nosso coração esteja carregado de pecados e nos arraste para a condenação, Jesus quer perdoar-nos e nos dar uma nova vida, uma nova esperança. Hoje você pode pedir que o Senhor limpe a sua vida de tudo que lhe desagrada, que o ofende. A Bíblia diz: quem confessa e abandona o pecado alcança a graça e a misericórdia de Deus. No livro de João 5:24, Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a sua situação? Não há como permanecer imparcial. É necessário tomar uma decisão. E esperamos que você decida crer em Deus, ao invés de rejeitá-lo. Faça-o agora mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aceitando a Jesus Cristo como Salvador de sua vida, e usufrua das bênçãos da vida eterna. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele nos dá a oportunidade de mudar de vida. Jesus nos dá a oportunidade de ser alguém melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe, que você possa meditar nessa palavra, nessa pequena reflexão e pensar onde
passará a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então fica com essa palavra, medite nela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo e guarde ela no seu coração, em nome de Jesus.